Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra magnífica, fundamental da doutrina espírita, organizada pelo nosso querido Allan Kardec, professor Rivail, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nós estamos aí num capítulo muito especial que está falando sobre o depoimento, o testemunho dos espíritos felizes. Nós vimos do Sr. Sanson e hoje nós vamos estudar do Sr. Jobard, que foi diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nasceu em Alto Marne, faleceu em Bruxelas de apoplexia fulminante em 27 de outubro de 1861, com 69 anos. O Sr. Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris e tratava-se de o evocar na sessão de 8 de novembro, quando, antecipando-se ao nosso desejo, espontaneamente deu a seguinte comunicação: aqui estou eu a quem ieis evocar, manifestando-me por este médium que até agora tenho solicitado baldamente. Antes de tudo, desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Então ele, antes de ser evocado, ele já vem e diz aí, já se antecipa, né, para o médium que ele desejava ardentemente dar esse depoimento. Ele diz o que aconteceu quando do seu desprendimento, quando a sua passagem, né, quando morreu. Senti um abalo indizível, lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu sentia apenas um como piedoso desejo de me achar enfim nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois, tumulto serenou, eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo quanto a alegria no abranger o espaço. Não julgueis, no entanto, que me tenha tornado repentinamente um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Não tardou muito que de vós me lembrasse, meus irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia. Todos os meus votos vos cercam. Quereis saber que espíritos me receberam, quais as minhas impressões? Pois bem, amigos, foram todos os que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a contraditar tudo que fosse errôneo, pronto a ser o cavaleiro andante da verdade neste mundo, tal como fui no vosso. Então, o curioso é que ele diz assim, olha, não virei um eleito do Senhor, eu simplesmente passei para o outro lado, mas encontrei todos aqueles que a gente trabalhava junto e com imensa felicidade, né? E aquele negócio que foi de um susto, de uma hora para outra que aconteceu, deu um tranco, ele lembrou da vida inteira, algo muito comum que a gente vai ver em todas as descrições aqui. Então, primeira pergunta, quando estáveis na terra, recomendaste-nos para vos evocarmos, e ora o fazemos, não só para satisfazer aquele desejo, como para testemunhar ainda uma vez a nossa sincera simpatia, instruindo-nos ao mesmo tempo, visto que ninguém melhor do que vós pode dar-nos esclarecimentos precisos sobre esse mundo em que hoje habitais. Dar-nos-emos por felizes se houverdes por bem responder às nossas perguntas. Presentemente o que mais se impõe é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, entrevejo-a e tenho a prova dela tão só pelo que ouço, o que é já um enorme progresso. Para fixarmos ideias e não devagar, principiamos por perguntar em que lugar vos achais aqui e como vos veríamos se tal coisa nos fosse facultada. Estou junto do médium, com a aparência do mesmo Jobard que se sentava à vossa mesa, visto que os vossos olhos mortais, ainda veem, dados, não podem ver os espíritos senão sob a sua forma mortal. Poderíeis tornar-nos visível? No caso contrário, qual a dificuldade? A disposição que vos diz respeito é que é toda pessoal. Médium vidente ver-me-ia, e os outros não. Então, ele pode se tornar visível, depende da pessoa que está, da faculdade da pessoa, né?
não é simplesmente para todo mundo. O vosso lugar aqui é o mesmo de quando assistis encarnado às nossas sessões em que vos reservamos. Aqueles, pois, que em tais condições vos viram, poderão supor que aí estáis tal qual éreis, então, visto que aí não estáis com o corpo material de outrora, estáis, no entanto, com o corpo fluídico de agora e com a mesma forma. Se vos não vemos com os mesmos olhos do corpo, vemo-nos com o pensamento. Se não podeis comunicar pela palavra, podeis pela escrita, com o auxílio de um médium. Assim, as nossas relações de forma alguma se romperam com a vossa morte, e podemos entretê-las tão fácil e completamente como outrora. É assim precisamente que se passam as coisas? Sim, e há muito que o sabeis. Ocuparei este lugar muitas vezes, e mesmo sem o saberdes, uma vez que o meu espírito habitará entre vós. Que legal. E Kardec observa aqui, ó. Chamamos a atenção para esta última frase. O meu espírito habitará entre vós, que, neste caso, não é uma simples figura, porém, realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre a natureza dos espíritos, sabemos que qualquer um pode achar-se entre nós, não só em pensamento, mas pessoalmente, com seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta. Um espírito tanto pode, conseguintemente, habitar entre nós depois de morto como quando vivo, ou, por outra, melhor ainda depois de morto, uma vez que pode ir e vir livre e voluntariamente. Deste modo, temos uma multidão de comensais invisíveis, indiferentes a uns, outros atraídos por afeição. É a esses últimos que se aplica esta frase. Eles habitam entre nós, que se poderá interpretar assim. Eles nos assistem, inspiram e protegem. Que lindo. Nem precisa de explicação essas coisas, né? Por isso que eu estou passando. Não há muito que encarnado, você se sentava nesse mesmo lugar. As condições que agora faz isso, vos parece estranha? Qual o efeito da mudança nesse estado? De modo algum se me afiguram estranhas as condições, porque o meu espírito desencarnado goza de lucidez perfeita para não deixar irresolutas quaisquer questões que encare. Então, igual, lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições anteriormente à última existência? Experimentais qualquer mudança a esse respeito comparando as situações presentes da passada? Recordo-me das existências anteriores e sinto-me melhorado. Por isso que me identifico com o que vejo, ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me apercebia das faltas terrenas. Olha que interessante, os espíritos felizes, né, conseguem lembrar de todas as suas existências anteriores quase que instantaneamente quando reencarnam. Quando desencarnam. Não é a mesma coisa para os espíritos perturbados, infelizes e tudo mais. Lembrai-vos da penúltima encarnação, da que a precedeu o do Sr. Jobar? Se me lembro, fui um operário mecânico acussado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar a minha arte. Como Jobard, realizei os sonhos do pobre operário, e dou graças a Deus cuja bondade infinita fez germinar a planta, e cuja semente depositara em meu cérebro. Que lindo, ou seja, é uma continuidade, né, das vidas, uma continuidade. Já vos tende comunicado em outra parte? Já deu comunicação em outro lugar? Pouco me tenho comunicado. Em muitos lugares um espírito tomou-me o nome, algumas vezes estava eu perto dele sem que pudesse comunicar-me diretamente. Tão recente é a minha morte que participo ainda de certas influências terrestres. É preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Em breve operarei incondicionalmente, mas por enquanto, repito, não posso fazê-lo. Quando morre um homem um tanto conhecido, é chamado de todos os lados e inúmeros espíritos se dão pressa de apossar-se da sua individualidade. Eis o que comigo se tem passado em muitos casos. Asseguro-vos que, logo após ao desprendimento, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium predileto. Então, me lembra aí quando o Chico desencarnou, né? E que rapidamente aparece um monte de gente. Claro que o Chico, um espírito feliz, ele poderia ter condições de se comunicar, mas pode ser que ele não tem muita importância para fazer isso. E outros vão se fingir passar por ele para causar uma certa confusão. Você vê os espíritos que estão aqui conosco? Vejo, principalmente Lázaro e Erasto, depois, mais afastado, o espírito de verdade pairando no espaço, depois, ainda, uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Sede felizes, amigos, pois benéficas influências vos disputam as garras do erro. Já pensou se a gente pudesse ver o ambiente, os espíritos? Tem médium que vê, né? Mas eu não vejo. Se eu pudesse ver, ia ficar tão feliz. Quando o encarnado
compartilhava da opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que se teriam unidos. Olha que curioso. E você tem essa mesma opinião depois de desencarnado? É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua formação gradual e sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve sua vida própria, e Deus não precisou lançar mão dessa grande desordem que seria a agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Então ele reconheceu um erro que ele acreditava erroneamente. Admitis também que os homens pudessem cair no estado cataléptico e por tempo ilimitado, e que o gênero humano tivesse assim aparecido na Terra. Pura ilusão da minha mente que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, porém não indeterminada. Tradições, legendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, muito TNH ha sofrido já com as ilusões que alimentaram o meu espírito. Não vos iludais a tal respeito. Muito aprendi e posso hoje dizer-vos que a minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, guardara, no entanto, de sua última encarnação, pendor para o maravilhoso e místico, hauridos nas imaginações populares. Ainda agora, pouco me tenho ocupado das questões puramente intelectuais, no sentido em que as julgais. E como poderia eu fazê-lo, deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? O vínculo do espiritismo, que vós homens não podeis compreender, só ele pode atrair-me a esta terra que abandono, não direi com alegria, por ser uma impiedade, mas com o profundo reconhecimento da libertação. Que lindo! Quando a sociedade abriu uma subscrição em favor dos operários de Lyon, em fevereiro de 1862, um consórcio subscreveu 50 francos, sendo 25 por si e 25 em seu nome, do Sr. Jobard, que então deu a tal respeito a comunicação seguinte. Lembrando que o espiritismo era muito frequentado pela classe operária, tá? Pasme, é isso mesmo. E a comunicação do Sr. Jobard? Exulto e lisonjeio-me de não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos trouxe o óbolo que eu daria se habitasse ainda o vosso mundo. Neste em que ora resido é nula a necessidade de dinheiro, de modo que me foi preciso recorrer à bolsa da amizade para provar materialmente que também a mim me compungia o infortúnio dos irmãos de Lyon. Intrépidos cultores de VNH do Senhor, muito deveis convencer-vos de que a caridade não é uma palavra oca, pois grandes e pequenos vos patentearam, na emergência, sentimentos de simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Pois bem, praza a Deus sejais ditosos na jornada, e os espíritos amigos que vos sustentem para que triunfeis afinal. Eu começo a viver espiritualmente, mais calmo, menos perturbado pelas evocações constantes que sobre mim choviam. O modismo também atua sobre os espíritos, e quando Jobard sair de moda, pedirá ele então aos seus amigos sérios que o evoquem. Aprofundaremos então questões superficialmente tratadas, e o vosso Jobard, completamente transfigurado, poderá ser útil, como deseja de todo o coração. Que legal! Lembra do Jobard? Que foi na última... o espírito anterior, né? Passados os primeiros tempos consagrados ao alento dos seus amigos, o Sr. Jobard colocou-se entre os espíritos que ativamente propunham pela renovação social, esperando uma nova encarnação terrena para tomar parte ainda mais ativa e direta nesse movimento. Depois dessa época, ele deu à Sociedade de Paris, onde continua como cooperador, comunicações de incontestável superioridade, sem se desviar da originalidade e repentes que constituem o fundo do seu caráter, a ponto de se fazer reconhecido antes de assinar. Que interessante, né? Esse espírito vem aparecer aqui durante, né, um pouquinho depois dessa comunicação de um outro espírito feliz e ainda querendo encarnar para fazer mais pelas pessoas, pela sociedade, pelo progressismo, né, já que era para o bem dos mais fracos. E é lindo demais. Maravilha! No próximo nós vamos conhecer Samuel Felipe. Quem foi Samuel Felipe? Mais um espírito feliz. Você não vai perder, né? Eu te espero. Tchau!